barman estava claramente desconfortável. Meu olhar fixava cada detalhe da sua postura, cada mínima contração dos músculos do rosto. Ele sabia que eu estava avaliando, pesando cada fato. E também sabia que sua próxima escolha poderia determinar o rumo dessa conversa. Tentou se recompor. Inspirou profundamente e, após alguns segundos de hesitação, pediu que eu esperasse. Pegou o celular e digitou algo rapidamente. Logo, uma garota apareceu, trocando algumas palavras curtas com ele. Sem demora, ele disse que seria melhor conversarmos em um local mais reservado. Concordei com um aceno e o segui enquanto ele nos guiava pela boate. Passamos pelo salão principal até uma pequena porta de serviço. O segurança, próximo à porta, nos olha com atenção. Seu olhar era avaliador, mas não disse nada. Apenas abriu espaço para que passássemos. Sua expressão carrancuda era o tipo de coisa que normalmente intimidaria alguém, mas não a mim. Se fosse necessário dobrá-lo, eu faria, sem pensar duas vezes. O barman me levou a uma saleta simples, com uma mesa desgastada e cadeiras que já tinham visto dias melhores. O ambiente era apertado, mas funcional. Sentamo-nos frente a frente. Mantive meu tom calmo e controlado, apesar da tensão que pairava no ar. Estávamos ali para esclarecer algumas coisas e eu não planejava deixar passar nenhuma informação. Eu sei que você conhece a Alice, comecei direto. E sei que ela esteve por aqui há algum tempo. Até ouvi dizer que houve um problema com ela. O que aconteceu? Ele hesitou por um momento antes de responder, como se estivesse decidindo o que poderia ou não dizer. Finalmente, ele falou que o tal problema não foi nada muito sério, mas o suficiente para chamar a atenção. Disse que o cartão dela havia sido recusado. Tinha um nome masculino impresso nele, algo com a letra R, tipo Rubens. Foi aí que tudo começou a se encaixar na minha mente. Provavelmente era Roberto. O barman ainda acrescenta que o cartão, devido ao tipo de gente, ele teria sido roubado e que a tal da Alice não tinha como pagar. Segundo ele, parecia que ela estava sem dinheiro algum. No fim, foi Roxane quem resolveu a situação e pagou a conta. Minha próxima pergunta foi direta. Quem é Roxane? O barman hesitou por um momento antes de responder, e sua voz vacilou suavemente. Ele me disse que Roxane era uma prostituta de luxo, alguém que frequentava a casa ocasionalmente. Assim como Valentina, ela tinha ligações com a gangue Lotus. A menção da gangue acendeu um alerta em minha mente. Eu realmente entendi a relação de Alice com esse grupo, se é que existia alguma. Então perguntei: Alice fazia parte da Lotus? Quando toquei nesse ponto, ele pareceu confuso. Disse que já tinha visto Alice por algumas vezes, mas com Roxane, especificamente, foi a primeira vez. Pedi então que ele descrevesse as duas mulheres que estavam com Alice naquela noite. Ele começou por Roxane. Loira, de cabelos lisos que caem um pouco abaixo dos ombros, sempre usa roupas justas e provocantes. E havia mais. Uma tatuagem de uma flor de lótus que cobria o antebraço e subia até o ombro. Um detalhe que me fez arquivar mentalmente sua descrição com mais cuidado. Já sobre a jovem desconhecida, ele parecia saber menos. Disse que ela tinha cabelos pretos e volumosos, de estatura média e magra. O que chamou sua atenção, no entanto, foram as roupas, curtas e justas, mas sem brilho. Era sua forma educada de dizer que as roupas eram baratas. Continuei perguntando se algo estranho, além do problema com o cartão de Alice, aconteceu naquela noite. Ele parou, olhou para o teto por um instante, como se puxasse as lembranças à força. Então, um brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos, e ele me olhou com certa satisfação, como se tivesse desenterrado algo importante. Disse que havia um homem naquela noite, um empresário da cidade. Não lembrou o nome, mas afirmou que o sujeito frequentava a casa de vez em quando, sempre acompanhado de dois homens grandes e fortes, provavelmente seguranças. Esses homens estavam sempre atentos, observando o ambiente, enquanto o empresário, despreocupado, lançava olhares insistentes para a mesa onde estavam as três mulheres. Segundo ele, em um momento, o empresário chamou um dos seguranças e sugeriu algo para ele. O segurança foi até a mesa e falou com Roxane. O que quer que tenha sido, a resposta não agradou ao empresário, pois ele ficou visivelmente irritado. Mais tarde naquela noite, as mulheres deixaram a boate, e o barman relatou que viu, de relance, um dos seguranças seguindo-as à distância até a saída. A descrição despertou imediatamente minha curiosidade.
A seguinte pergunta foi feita: as câmeras de segurança capturaram algo? Como se já tivesse uma resposta pronta, ele foi direto. Disse que o acesso às imagens só poderia ser autorizado pelo dono, e ele não estava no local no momento. Tradução: só com um mandado. Anos na profissão me ensinaram a importância desse tipo de recado. Era um clássico jogo de vamos atrapalhar a polícia. Eu sabia que precisava da papelada para acessar as câmeras, mas também sabia que naquele momento, cada segundo era crucial. As peças estavam se encaixando, mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser resolvido. Depois de tanto papo furado e meias verdades, ficou claro. O barman tinha dado tudo o que estava disposto a dar. Ou seja, quase nada. Perguntar mais seria perda de tempo. E, sinceramente, eu não estava no clima para forçar a barra. Era hora de fechar a conta, literal e figurativamente. Olhei para o relógio. Quase 4 da manhã. Ótimo, pensei, porque nada diz vida equilibrada. Não, nada melhor que uma madrugada regada a trabalho sujo, bebida cara e uma tonelada de problemas pendentes. Mas, ei, pelo menos o sofá de casa estava me esperando, junto com uma TV que provavelmente só ofereceria comerciais de frigideiras milagrosas. Ainda assim, parecia um paraíso comparado a esse lugar. Antes de ir, fiz o óbvio. Pedi uma garrafa de uísque. Afinal, se a noite já tinha ido pro lixo, por que não carregar um pedaço dela comigo? Quando ouvi o preço, quase dei risada. Quase um mês de salário por um gol de honra. Mas aí lembrei de um detalhe importante. Eu sou funcionário público. Inclua nos custos da investigação, penso, com toda a verdade de quem sabe exatamente como usar o sistema a seu favor. Governador, considere isso meu bônus de produtividade. Paguei a conta, um roubo mascarado de profissionalismo, e saí com uma garrafa debaixo do braço, pronto para encarar o sofá. A ironia era tão espessa que eu podia senti-la no ar, gastando mais do que ganho para me afundar em um caso que, no fim, vai me deixar com mais inimigos do que respostas. Mas tudo bem, não é? Logo, logo, estarei enfiado na merda até o pescoço. Isso sim é eficiência. Cheguei em casa exausto, mas com uma sensação estranha de inquietação. Peguei um copo, gelo e o bendito uísque que custou uma pequena fortuna. Me servi, dei a primeira golada e puta que pariu, que bebida. Não sei se era o álcool ou o colapso de finalmente estar longe daquela boate, mas acabei rindo alto, sozinho na minha sala escura. Are you decide? Don't have to. Sentei no sofá e liguei a TV. E lá estavam elas, as malditas panelas milagrosas. Fantástico, pensei, com sarcasmo escorrendo pelos cantos da boca. Pelo menos meus ovos vão ficar sensacionais. Por um momento, a Valentina me veio à cabeça. Aqueles olhos, aquela boca. Que mulher, pensei, enquanto o uísque escorregava pela garganta. E aí, como sempre, outro pensamento. Se uma garrafa já foi cara assim, quanto custaria uma noite com ela? Por alguns minutos, minha mente entra por um labirinto de desvios até tropeçar em algo bem mais sério. Alice. Se ela era filha do governador, por que a Roxane pagou a conta? O cartão não tinha o nome do pai. Será que ele bloqueou? E se bloqueou, por quê? O mais estranho, eu nunca ouvi falar dela. Não na TV, nos jornais, em lugar nenhum. Até essa noite, eu nem sabia que o governador tinha uma filha. Essa foi a última coisa que me lembro antes de tudo se apagar. O som do celular me arrancou de um sono pesado, meu corpo afundado no sofá. Olhos ainda embaçados, cabeça explodindo. O toque parecia uma buzina direto no meu cérebro. Olhei para o aparelho. Inspetor. Olhei de relance para o relógio. 7:30 da manhã. Merda. Atendi, e o berro dele atravessou minha cabeça como uma faca quente. Minha visão rodou, a dor explodiu, mas eu fiz o possível para manter a concentração. Ele não perdeu tempo. Era para eu voltar à delegacia e ir direto para a sala dele. Suspirei fundo, tentando ignorar a dor. Mais um dia no paraíso.